Boa noite a todos. Com respeito às leis e ao povo rioverdense, declaro aberto. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada da sessão em 17 de junho de 2013. Décima sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde. Data, dia 17 de junho de 2013. Antônio Ribeiro Neto. Presente. Benedito Jorge da Silva. Presente. Cláudio Ribeiro de Souza. Presente. Edneia Guimarães Lobo. Presente. Eliezer Rodrigo Nogueira. Presente. Evaldo Carlos da Silva. Presente. Luiz Helena Marques. Presente. Maurício de Biasi Neto. Presente. E Paulo Henrique de Souza Pinto. Presente. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior ordinária dessa casa, realizada dia 3 de junho de 2013. Ata da 9ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, realizada dia 3 de junho de 2013. Presidente, vereador Benedito Jorge da Silva. Vice-presidente, vereador Paulo Henrique de Souza Pinto. Secretário, vereador Maurício de Biasi Neto. Comparecimento, 9 vereadores. Antônio Ribeiro Neto, Benedito Jorge da Silva, Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Eliezer Rodrigo Nogueira, Evaldo Carlos da Silva, Luiz Helena Marques, Maurício de Biasi Neto e Paulo Henrique de Souza Pinto. Início às 19 horas, término às 19h55. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2013, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, localizada a rua Tomás Constâncio, número 417, no plenário Tomás Constâncio, fizeram-se presentes os vereadores acima relacionados, estando todos os vereadores presentes e havendo, portanto, número regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao senhor secretário a fazer a chamada, constatando-se a presença de todos os vereadores. Expediente.
Iniciando o expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, que foi submetida à votação simbólica e aprovada sem ressalvas, por unanimidade. Na sequência, foram lidas as correspondências a saber: ofício número 029/2013, da PAI de Pouso Alto, com data dia 16 de maio de 2013, encaminhado ao presidente da Câmara, solicitando dessa Câmara Municipal a doação de 2 peças de mussarela grande para a realização da festa junina, que será realizada no dia 8 de junho de 2013, na cidade de Pouso Alto. Ofício número 021/2013, da Escola Municipal Padre Francisco de Freitas Carvalho, com data dia 27 de maio de 2013, encaminhado ao presidente da Câmara, solicitando dessa Câmara Municipal uma colaboração, através de dinheiro para a compra de pernis, para fazer lanches que serão vendidos na barraca da festa junina, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de 2013, em nossa cidade. Ofício número 004/2013, do setor de contabilidade desta casa, com data dia 23 de maio de 2013, encaminhando o balanceio das receitas e despesas da Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2013. Ofício sem número do vereador Maurício de Biasi Neto, com data dia 27 de maio de 2013, encaminhado ao senhor presidente, solicitando a concessão do abono referente à sua ausência na reunião ordinária dessa Casa Legislativa, realizada dia 20 de maio de 2013, devido ao falecimento de seu pai, Maurício de Biasi Filho, ocorrido no último dia 18 de maio do corrente ano. Após a leitura do mesmo, o senhor presidente colocou em votação o pedido do vereador acima citado em votação nominal, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. Ofício sem número do senhor José Raimundo Maciel, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto, com data dia 29 de maio de 2013, encaminhado ao senhor presidente, solicitando o espaço na reunião ordinária dessa Casa Legislativa a ser realizada no dia 3 de junho de 2013, para falar sobre a festa da Santa Casa de Pouso Alto. Ordem do dia: projeto de lei ordinária número 002/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. Primeira discussão e votação. Inicialmente foi lido o parecer número 05/2013 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com data dia 3 de junho de 2013. Este, concluindo pela aprovação da matéria, em seguida o projeto de lei foi colocado em primeira discussão, não havendo oradores. Por fim, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, por 8 votos. Manifestações finais. Concluída a ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra ao senhor José Raimundo Maciel e ao senhor José Mancilha Fonseca, e posteriormente aos senhores vereadores, conforme abaixo a saber. José Raimundo Maciel. Com a palavra, o senhor José Raimundo disse que estava aqui como cidadão pozoaltense e não como presidente da Câmara de Pouso Alto. E durante alguns minutos agradeceu ao senhor presidente por ter concedido a ele este espaço nessa sessão e, aproveitando essa oportunidade, disse que veio pedir uma ajuda maior para os membros dessa Casa Legislativa, em prol do Hospital de Pouso Alto. Falou dos problemas financeiros que o hospital vem passando atualmente e pede um aumento, se possível, maior do repasse mensal da Prefeitura deste município, e conta com o apoio e o empenho dos senhores vereadores com relação a este assunto. José Mancilha Fonseca comentou que, quando assumiu o cargo no hospital há um ano, conseguiu realizar alguns projetos e que está procurando fazer algumas parcerias para favorecer a população. Falou da realização da festa a ser realizada no mês de julho do corrente ano,
e pediu uma colaboração aos membros dessa casa para ajudar nas despesas das mesmas. Apresentou também um demonstrativo que foi distribuído a todos os vereadores, onde constam todos os procedimentos realizados pelo Hospital de Pozo Alto neste ano de 2013, constatando principalmente todas as receitas e despesas ocorridas até o presente data. No final, ele respondeu e esclareceu várias dúvidas dos senhores vereadores presentes a esta sessão, com relação à situação atual do Hospital de Pozo Alto. O vereador Luiz Helena Marques fez um comentário geral sobre o assunto supracitados, dizendo que os hospitais de pequeno porte não recebem verbas e correm o risco de serem fechados. Também falou das dificuldades que o Hospital de Pozo Alto vem passando e pede o apoio de todos para melhorar o repasse para o mesmo. Vereador Evaldo Carlos da Silva diz que apoia um repasse maior para o hospital e pede ao senhor presidente que faça um estudo detalhado com as finanças dessa casa para ajudar futuramente o Hospital de Pozo Alto. Vereador Benedito Jorge da Silva comentou que sempre foi bem recebido quando precisou do atendimento no Hospital de Pozo Alto e que ele puder fazer para melhoria, ele vai fazer. Vereador Evaldo Carlos da Silva pediu ao senhor presidente que seja feito um convite ao químico responsável pelo tratamento da água em nosso município na próxima reunião desta casa, a ser realizada no dia 17 de junho do corrente ano, para esclarecer aos vereadores qual é a real situação da água em nossa cidade. O vereador também encaminhou ao senhor presidente um documento assinado pelos vereadores Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Luiz Helena Marques e Evaldo Carlos da Silva, com relação à representação feita anteriormente pelo senhor Maurílio Galvão Guimarães, para que seja encaminhada à comissão competente para análise. Ao encerrar a reunião, o senhor presidente agradeceu a presença do público e convidou a todos para a próxima reunião ordinária da Câmara, a ser realizada no próximo dia 17 de junho de 2013, às 19 horas, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente e pelo secretário, possuindo ainda como parte integrante desta a gravação integral da sessão em áudio e vídeo, registrando na íntegra todos os pronunciamentos e demais acontecimentos da sessão. Ata eletrônica, realizada nos termos do artigo 199/A do Regimento Interno da Câmara. A ata está em discussão em votação simbólica. Todos aqueles que estão a favor permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Agora o senhor secretário fará a leitura da ordem do dia da sessão em 17 de junho de 2013. Décima sessão ordinária, data dia 17 de junho de 2013, horário 19 horas. Ordem do dia: leitura das correspondências recebidas e enviadas, proposições apresentadas pelos vereadores, discussões e votações. Primeira, projeto de lei ordinária de número 002/2013, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal. Segunda discussão e votação.
Segunda, projeto de lei ordinário de número 003/2013. Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, PROREFs, com a aplicação da anistia fiscal e da outras providências. Autor Executivo Municipal. E terceiro, projeto de resolução número 004/2013. Autoriza a eliminação de documentos nas condições que menciona. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Espaço cedido ao senhor Marcelo Custódio Santos, químico responsável pelo tratamento de água de nosso município. E quinto, avisos. São Sebastião do Verde, 14 de junho de 2013. O senhor, que é o doutor Marcelo, eu poderia deixar mais pro finalzinho? Não tá com muita pressa não, né? Então que nós já termina isso aqui, fica mais fácil. Muito obrigado. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da seguinte correspondência. Câmara dos Deputados, deputado federal Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais. Brasília, 20 de maio de 2013. A Câmara Municipal de Vereadores de São Sebastião do Rio Verde, de Minas Gerais. Prezados vereadores, em atenciosa visita e de ordem do governador Antônio Anastasia, venho comunicar aos novos vereadores que foi liberado recurso no valor de R$ 25.610 para transporte escolar. Esta é mais uma ação do governo de Minas para a melhoria da educação nos municípios mineiros. Atenciosamente, Dimas Fabiano, deputado federal do PP de Minas Gerais. Ofício número 056/2013. Assunto: convite para comparecimento em reunião da Câmara. Serviço Secretaria da Câmara. Senhor Prefeito, venho solicitar a Vossa Excelência que se digne de determinar o comparecimento à próxima reunião da Sacada Legislativa, a ser realizada no próximo dia 17 de junho do corrente ano, do servidor encarregado do setor de tratamento de água dessa Prefeitura, o senhor Marcelo Custódio Santos. Esclareço que a presente solicitação traz-se um convite, a pedido dos vereadores desta Casa, para que o servidor possa prestar esclarecimentos sobre a situação atual da água em nosso município e quais são os critérios adotados pelo município com relação aos problemas que vêm ocorrendo no tratamento da água para a população rioverdense. Tais esclarecimentos são necessários para a informação dos senhores vereadores, a fim de que possam informar corretamente os cidadãos rioverdenses que os procuram indagando sobre a situação real do abastecimento de água em nosso município, informando a eles quais os caminhos viáveis que o chefe do Executivo Municipal está tomando para solucionar este problema. Reitero o pedido da colaboração de Vossa Excelência no atendimento ao presente pedido dentro do espírito de cooperação que tem regido as relações entre os poderes executivo e legislativo em nossa cidade, a fim de proporcionar rapidamente os esclarecimentos desejados pelos vereadores e evitar a necessidade de apresentação de um requerimento de convocação de servidor. Sem mais para o momento, conto com sua compreensão e com seu atendimento à presente solicitação, pelo que me despeço com as cordiais saudações do Poder Legislativo. Atenciosamente, Benedito Jorge da Silva, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 005/2013. Assunto: encaminha balancete. Serviço de contabilidade. Senhor Presidente, encaminho a esta Casa Legislativa o balancete das receitas e despesas do mês de maio de 2013, com seus respectivos comprovantes. Sem mais, renovo expressões de apreço e consideração. Carlos José Caxi de Almeida, diretor administrativo da Câmara. Ofício número 119/2013. Assunto: encaminhamento. Serviço Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Venho à presença de Vossa Excelência encaminhar a cópia do balancete do mês de maio de 2013. Sem mais para o momento, coloco-me ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, José Ricardo Diniz, Prefeito Municipal. Ofício Circular número 001/2013. Assunto: faz convocação. Órgão: Gabinete do Presidente. Data: dia 25 de maio de 2013. Senhor Presidente, pelo presente convoco Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa Legislativa, servidores e assessores para participar da 88ª reunião ordinária da AVEMAG, a realizar-se no dia 22 de junho de 2013, na cidade de Turvolândia, Minas Gerais, no sítio da Pedreira, estrada de Turvolândia a Carvalhópolis, conhecido como sítio do Tchãozinho do Aires. Início às 8h30, término ao meio-dia e meia. Excelentíssimos senhores vereadores, Cláudio Ribeiro de Souza, Edneia Guimarães Lobo, Evaldo Carlos da Silva e Luiz Helena Marques. Ofício número 059/2013, assunto: resposta a requerimento, serviço à Secretaria da Câmara. Senhores vereadores, em resposta ao seu requerimento datado dia 3 de junho de 2013, venho informar que a denúncia formulada perante esta presidência pelo senhor Maurílio Galvão Guimarães teve a sua admissão indeferida nesta casa, devido à verificação de erros formais que impossibilitavam a abertura e a realização de processo punitivo contra o vereador Paulo Henrique de Souza Pinto. Conforme já exposto ao denunciante, é inviável a abertura de processo de perda de mandato sem o apontamento dos fatos específicos que caracterizam as irregularidades apontadas, e sem apresentação ou indicação de meio de provas, como documentos em nome de testemunhas, já que a comissão processante tem a finalidade precípua de análise e julgamento e não propriamente de investigação, esclareço que a decisão intela não análise o mérito da denúncia nem dos argumentos inseridos no requerimento de Vossas Excelências, já que não cabe ao presidente, no juízo de admissibilidade, analisar tais elementos, mas sim a comissão processante ao plenário, após o recebimento da denúncia. Acrescento ainda que o denunciante, assim como qualquer de Vossas Excelências, poderá apresentar nova denúncia a qualquer momento, desde que atendido o requisito básico da admissibilidade, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 201/67. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente. Benedito Jorge da Silva, Presidente da Câmara Municipal. Iniciando a ordem do dia da sessão, eu solicito às comissões permanentes os pareceres dos projetos de leis ordinários incluídos na ordem do dia dessa sessão. Que é os dois projetos, né, o 02/2013 e o 03/2013. Dá com a vereadora aí, né, Elisana? Parecer. Parecer número 006/2013 das comissões permanentes da Câmara Municipal sobre o projeto de lei ordinário número 002/2013, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências. Segunda discussão e votação. Relator, vereador Maurício de Biasi Neto. Este projeto visa
Analisar a LDO, legislação imprescindível ao andamento administrativo do município para o exercício financeiro de 2014. Histórico. O projeto foi analisado por essa comissão, onde foi realizada a audiência pública, com a participação do representante do Executivo Municipal e com a maioria dos membros dessa Câmara Municipal, contando ainda a análise da consultoria jurídica, visando consolidar a fundamentação legal dessa propositura. Mérito. Diante do que foi estudado, este projeto recebe parecer favorável quanto ao mérito. Conclusão. Diante do exposto acima, votamos pela aprovação desse projeto em todo o seu teor. São Sebastião do Rio Verde, 14 de junho de 2013. O projeto está em discussão. Em votação. Paulo Henrique. Sou a favor. Edneia. A favor. Cacau. A favor. Luiz Helena. A favor. Evaldo. A favor. Rodrigo. A favor. Toninho. A favor, senhor presidente. Mauricinho. A favor, senhor presidente. Portanto, o projeto 02/2013 foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda discussão. Parecer número 007/2013 das Comissões Permanentes da Câmara Municipal sobre o projeto de lei ordinário número 003/2013, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, PROREFs, com a aplicação da anistia fiscal e da outras providências. Relator, vereador Maurício Bias Neto. Este projeto tem como objetivo de conceder anistia fiscal de encargos sobre débitos inscritos na dívida ativa do município, oferecendo aos contribuintes inadimplentes do fisco municipal a quitação voluntária de seus débitos para o nosso município. Histórico. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal a esta Casa Legislativa em 3 de maio do corrente ano, foi analisado por essa comissão, contando ainda com a análise da consultoria jurídica, visando consolidar a legalização dessa propositura, que, se aprovado, trará grandes benefícios para aquelas pessoas que estão com dívidas com o município. Mérito. Diante do que foi estudado, este projeto recebe parecer favorável quanto ao mérito. E conclusão, diante do exposto acima, votamos pela aprovação desse projeto em todo o seu teor. São Sebastião do Rio Verde, 14 de junho de 2013. O projeto está em discussão. Senhor presidente, nós temos aqui em mãos o parecer jurídico número 5/2013, que destaca vários erros nesse projeto, né? O principal é a falta do estudo de impacto orçamentário e financeiro, que é uma exigência não só da lei orgânica, mas também da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Diante disso, eu acho que prudente que nós deixemos esse projeto para ser analisado numa outra reunião e esse parecer seja encaminhado ao Executivo para que seja feito não a correção, mas adicionar esses documentos que estão faltando no projeto, para que ele não prejudique a Câmara, o Executivo e principalmente o cidadão que quer sanar os seus impostos em atraso. Até aqui no parecer do Dr. Dailton está mesmo faltando alguma coisa para ser incluído nele, né? Até o Eloy que pediu para ser posto em votação hoje, mas deixa para a próxima então. São todos de acordo? Toninho, Rodrigo? Senhor presidente, do meu ponto de vista, o projeto também está incompleto e se fosse para votar hoje, eu votaria contra. Então, Rodrigo? Eu vou deixar aí para... Deixa para a próxima. Mauricinho? Deixa para a próxima para estudar. Luiz Helena? Luiz Helena, por favor, que vocês vão falar, fala no microfone que o Castilho estava falando esse dia que dá para fazer para ele ajeitar ali o Cacau. Deixa para a próxima. Edneia. Deixa para a próxima. Paulo Henrique. A próxima. Então o projeto
03/2013, fica para a próxima reunião. Terminando a ordem do dia da sessão, o senhor... Desculpa, não tem mais um aqui. Parecer número 008/2013 das Comissões Permanentes da Câmara Municipal sobre o projeto de resolução a número 004/2013, que autoriza a eliminação de documentos nas condições que menciona. Relator vereador Maurício Bias Neto. Este projeto de resolução tem como finalidade conceder a anistia fiscal de encargos sobre débitos inscritos na dívida ativa do município, oferecendo aos contribuintes e fisco municipal a quitação voluntária de seus débitos para o nosso município. Histórico. Este projeto de resolução é de autoria da mesa diretora, que foi apresentado ao plenário desta Casa Legislativa em 6 de maio do corrente ano, com o objetivo de eliminar vários documentos existentes no arquivo desta Casa, sem prejuízo para esse legislativo ou para quem quer que seja. Mérito. Diante do que foi estudado e analisado cuidadosamente por essa comissão, este projeto de resolução recebe parecer favorável quanto ao mérito. Conclusão. Diante do exposto acima, votamos pela aprovação desse projeto de resolução em todo o seu teor. São Sebastião do Verde, 14 de junho de 2013. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra, aproveitando que o doutor Adailton está aí, para que ele nos informe que tipo de documento vai ser eliminado através da aprovação dessa resolução, para que nós tenhamos mais segurança na análise desse projeto. Doutor Dailton, você poderia explicar para a gente aí, por favor? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Essa resolução é um estudo antigo que nós temos feito em conjunto com o Castilho, e a gente tem visto que acontece aqui o que acontece também em outras câmaras, um acúmulo muito grande de documentos, e a grosso modo, eu acredito que 90% desses documentos são cópias de prestações de contas antigas do município. Essas prestações de contas, elas têm um original arquivado na prefeitura e uma cópia delas, basicamente as pastas de notas de empenho, comprovantes de despesas, balancetes, uma cópia é mandada para a Câmara depois do fechamento de cada ano, de cada exercício, para a Câmara poder fazer o julgamento das contas. Esses documentos ficam à disposição do público e arquivados na Câmara até o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas. Com esse parecer prévio, os vereadores, a Comissão de Finanças tem a possibilidade de analisar essa documentação, fica à disposição, mas geralmente, uma vez que finalizada o julgamento das contas, esses documentos ficam guardados sem maior interesse de pesquisa, de visualização. Então, a ideia que o projeto sugere é autorizar a eliminar esses documentos, primeiro, por serem cópias, segundo, por serem documentos, e aqui o projeto restringe só de contas já julgadas e depois de 8 anos, não é isso? Isso, 8 anos. Por quê? Porque a legislação eleitoral prevê que o prefeito cujas contas forem rejeitadas fica inelegível por 8 anos. Então, o
digamos, de carência, entre aspas, em que, depois do julgamento das contas, teoricamente, o prefeito interessado, no caso de rejeição, poderia, em tese, questionar isso judicialmente. Depois desse prazo, não há necessidade e interesse para a Câmara continuar armazenando esses documentos. Né? Para pesquisas estatísticas, históricas ou o que seja, o Executivo já tem os originais e o Executivo tem a obrigação de guardar por mais tempo por envolver interesses de terceiros, de fornecedores, de servidores, né, cujo tempo de interesse é muito maior. Então a ideia é autorizar essa eliminação, mas só desses documentos que nós consideramos não serem, depois do tempo que eles não são mais úteis para julgamento de contas, as contas já foram julgadas. Com isso, o objetivo é conseguir melhorar o uso do espaço da Câmara, já que são documentos que usam cada vez mais espaço, né? Hoje em dia a gente já pode medir em altura essas pastas. Pasta de empenho, por exemplo, Castilho, tem o que, uns 20, 30 centímetros de altura por mês? Ou mais, né? Ou mais. Você multiplica isso aí por 12 meses, né? Nós vamos ter uns 3 metros no mínimo de pastas empilhadas todo ano. Ou mais, né? Se nós jogarmos isso para o passado, né, considerarmos desde 20, 30, 40 anos que a Câmara fica guardando isso, é um espaço desperdiçado com documento que não tem utilidade. Então é uma forma e até uma forma também de usar esse espaço de uma forma futuramente a organizar melhor os documentos que realmente são úteis para que eles fiquem mais acessíveis, mais fáceis de serem localizados. Os documentos legislativos propriamente, os projetos de lei, de resolução e tudo mais que seja realmente de interesse jurídico e interesse histórico para a Câmara. Então essa é a ideia do projeto. Todo mundo entenderam bem o que o doutor Dante explicou. Isso falta, eu falar até que prove que o bombeiro não vem falar que vai pegar fogo, né? Então, o projeto está em discussão, em votação. Paulo Henrique. Sou a favor de eliminar a documentação. Edneia. A favor. Cacau. A favor, presidente. Luiz Helena. A favor, né? Mas como ele falou, documentos são fontes históricas, né? Então, eu gostaria de saber se ele falou, mas de quanto em quanto tempo, sim, já tem uma previsão? 8 anos 8 atrás. anos. Só prestação de conta. Ah, tudo bem. Então tá. Evaldo. A favor. Rodrigo. A favor. Toninho. A favor, senhor presidente. Mauricinho. A favor, senhor presidente. Portanto, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia dessa sessão, fará uso da palavra o senhor Marcelo Custódio dos Santos, químico responsável pelo tratamento de água de nosso município, em atendimento ao pedido feito pela maioria dos vereadores dessa casa na reunião ordinária, realizada no dia 3 de junho do corrente ano. Então, Maurício, pode chegar ali. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estar com vocês aqui na Câmara. Bom, de acordo com o pedido lá, com o ofício que foi me passado, minha função aqui é mostrar o que foi feito em relação ao tratamento de água de janeiro até esse momento. Correto? Então eu fiz um resumo aqui do que foi realizado de janeiro até hoje. Eu coloquei como título o seguinte: ações realizadas do setor de tratamento de água na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde a partir de janeiro de 2013. Bom, o meu primeiro trabalho, que na época o pessoal tinha uma preocupação, era em questão da vazão da água
de apoderado em São Sebastião do Rio Verde, captada lá no condado. Né? Nós fomos lá, inclusive fomos até antes de janeiro. O Renato pediu que eu fosse, estava muito preocupado, porque a vazão estava caindo muito. Aí realmente nós constatamos que ela, pela época do ano, para o período chuvoso, nós constatamos que a vazão lá estava baixa. Mas em relação a esse assunto, eu falei com o Renato, a prefeitura não tinha histórico nenhum em relação a essa vazão. Isso nunca foi medido. Né? Inclusive na estação de tratamento de água, os procedimentos dos operadores não eram registrados. Né? Eles faziam as coisas e não tinha registro nenhum. Então eu falei com o Renato, quando a gente vai avaliar isso, vamos começar a avaliar daqui para frente. Né? Nós vamos ter um histórico de vazão, a gente vai ter esse dado aqui na estação de tratamento de água e fazer um histórico dela, para ver se realmente ocorrem oscilações nessa vazão. Então, para vocês terem uma ideia, na última medida que a gente fez da vazão, especificamente para o condado, ela deu uma vazão de 6 litros por segundo. Tecnicamente falando, a gente faz medidas de vazões nessa unidade, litros por segundo. E para facilitar o entendimento de vocês, eu fiz algumas conversões. Isso corresponde a 21.600 litros por hora. O que vai dar em 24 horas, 518.400 litros por dia. Isso é uma vazão de 6 litros por segundo. Aí eu vou colocar itens de litros, vou fazer isso para cada item. Então, em relação a esse item, em relação à vazão da captação do condado, eu vou fazer algumas explanações em relação a esse item. Então, a primeira explanação que eu pretendo fazer é dizer para vocês que essa vazão, ela é mais que suficiente para abastecer a população de São Sebastião do Rio Verde. A gente faz aqui um cálculo chamado de consumo per capita. O consumo per capita é um quociente, é uma relação entre o número de volume captado dividido pelo número de habitantes. O número de habitantes que foi colocado aqui, que faz o uso da água, é em torno de 1.500 pessoas. Então, se você faz essa relação matemática, isso daria 346 litros por habitante dia, que é um consumo excessivo. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela pede 180 litros por habitante dia. Inclusive, esse dado já está sendo abaixado. Né? Vou colocar nesse para a gente ter um parâmetro de comparação. No Brasil, a média no Brasil é de 150 litros por habitante dia. Né? Principalmente nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, de acordo com o IBGE, hoje está mais ou menos nessa faixa. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 346 litros por habitante dia. Mais que o dobro. Correto? Então, nós estamos com um consumo excessivo de água na cidade de São Sebastião do Rio Verde. Uma per capita alta. Correto? Bom, o segundo item que eu tenho para falar para vocês, né, das minhas andanças em todos os setores da água. Depois nós fizemos uma visita num reservatório que tem aqui, logo na saída, que eu não sei o nome da localidade. Na saída para indo para Manchambomba. Isso mesmo. Lá nós estamos colocando agora um medidor de vazão, para a gente acompanhar a vazão, porque não tem histórico também. E eu percebi que lá também eles estavam fazendo uma cloração errada. Eles não estavam usando o equipamento certo para que você tivesse uma cloração homogênea e dentro dos parâmetros que pede uma certa portaria, que depois eu vou falar sobre ela.
Terceiro item, nós fizemos, lá na estação de tratamento de água, nós vimos que os operadores, eles não estavam corretamente treinados para operar o sistema. Primeiro, o produto que eles estavam usando para fazer a cloração da água, eles estavam usando pastilha, que é um cloro sólido. E a dosagem não estava sendo adequada de acordo com o que pede essa determinada portaria, que depois eu vou falar sobre ela. Então nós fizemos uma mudança de cloro em pastilha para cloro granulado, com um dosador que eles foram treinados para fazer essa dosagem. Inclusive nós economizamos muito financeiramente, porque essas pastilhas, ela é em torno de 30% a 40% mais cara do que esse cloro granulado. Então, a partir do momento que a gente conseguiu uma cloração homogênea e dentro dos parâmetros desejados, nós fizemos o monitoramento dos operadores aqui no centro de saúde. Nós montamos uma sala lá com os aparelhos necessários para a gente fazer esse monitoramento, para você ver como eles estavam operando. Depois de algumas mudanças que a gente fez, de algum treinamento que a gente deu a eles, e de alguma substituição de algum produto que eles estavam colocando na água. Inclusive, eles estavam colocando um produto lá, chamado de barrilha, que ele é um alcali que tem a função de correção de pH. E só que eles corrigiam o pH sem ter o aparelho adequado para você ver se você estava naquela faixa que realmente é necessária. Aí eu trouxe um aparelho para eles e vimos que esse produto não tinha necessidade de ser colocado na água. A água já estava dentro do pH que é propícia para o consumo humano. Já tivemos também um ganho financeiro nessa parte aí, vamos dizer assim, expressivo, né? Essa barrilha, ela é um produto fabricado no Brasil, mas devido ao alto consumo, ele é até importado. Então, é um produto caro. Hoje está na faixa mais ou menos de R$2.000 a tonelada. Um produto similar à barrilha, que é o cal, ele está na faixa de R$350 a R$400. Então, se futuramente precisar usar o alcali, nós vamos usar o cal, e nós vamos ter uma economia de 5 vezes mais barato. Certo? Um outro detalhe que a gente viu aqui também, averiguando os aparelhos que eles utilizavam para medir esses parâmetros que são necessários para você constatar que a água é potável. Nós tínhamos 2 turbidímetros, que é um aparelho que necessita no cotidiano para você fazer o tratamento de água. Esses aparelhos estavam queimados. Segundo me falaram, uma descarga elétrica deram lá. Nós estamos arrumando esses aparelhos. Adquirimos 2 aparelhos para fazer a medição de cloro e um aparelho para medir o pH. Certo? Então nós já fizemos um treinamento para eles usarem esses equipamentos e fazer o controle da água. Eles controlam lá em cima e nós monitoramos aqui embaixo. Lá em cima, na estação de tratamento de água, fizemos algumas mudanças de algum operador que, segundo a administração, não estava sendo adequado para fazer a operação necessária. E pretendemos fazer reforma lá, e sobre essas reformas que eu passaria a falar agora. Primeiro, o tipo de estação de tratamento de água da cidade de São Sebastião é uma ETA compacta, pressurizada, feita em ácido de carbono. Então ela constitui de floco decantador e de um filtro. Esse filtro tem como material filtrante pedra e areia, né? nas bitolas corretas. E ela tem uma cruzeta que me falaram que não estavam feitas a manutenção certa. E a última manutenção que foi feita nesse filtro foi em 2011. Aí, em contato com o executivo, eu pedi a ele que nos desse condições de fazer essa manutenção. O que seria essa manutenção? A troca na íntegra do material filtrante
a pintura da estação de tratamento de água e a revisão dessa cruzeta que recebe, que colhe a água filtrada. Fizemos um levantamento desse material, em termos de custo, foi feito 3 cotações, e a licitação desse produto era para ocorrer dia 13 da semana passada, só que não teve participação. Aí ela foi adiada para ser para o dia 27/6, que vai ocorrer essa licitação. Então, em termos lá de benfeitoria, de questão de obra na estação de tratamento de água, foi pedido essa manutenção no filtro, na ESA em si. A sala de dosagem de produtos químicos também, nós pedimos uma melhoria, era feita uma bancada de alvenaria, para eles terem mais segurança, tanto para fazer a diluição, quanto também para fazer as dosagens. Aí ficou combinado que, quando for feita a manutenção do filtro, já aproveita e faz essa obra de alvenaria. Então ela está para ocorrer juntamente com o filtro, certo? Bem, sobre os poços artesianos existentes. Nós temos 2 poços artesianos, um que está localizado no centro de saúde e o outro na garagem. O poço artesiano, nós não temos um histórico dele. Quando ele foi aberto, as manutenções que foram feitas, nós não temos relato nenhum sobre ele. Eu fiz um pedido para o executivo que a gente fizesse uma manutenção desses poços, para a partir daí a gente ter um histórico desse poço, né? Quer dizer, um dado que é de grande importância é a vazão dos poços. Nós não temos histórico de vazões anteriores para a gente fazer comparação, né? Então eu tenho os dados atual de questão de vazão desses poços. O poço artesiano do posto de saúde, ele tem uma vazão de 0,85 litros por segundo, o que corresponde a 3.060 litros por hora e que vai produzir 73.400 litros dia. O poço artesiano da garagem, ele tem uma vazão de 1,3 litros por segundo, que daria 4.680 litros por hora e uma produção de 112 mil litros de água dia. Então, pessoal, eu queria fazer, aproveitando essas vazões aqui, sobre o poço, o pedido foi feito para a gente ter essas comparações, né? Essa vazão aqui para poço artesiano é muito baixa, né? Um poço artesiano, para ele ter uma vazão, pelo custo de um poço artesiano, você está numa faixa mais ou menos de 12 mil litros por hora, de 10 a 12 mil litros. Seria uma vazão interessante. Você vê, o maior nosso aqui está com 4.600 litros por hora. Baixo. Só que a gente não tem histórico de medidas anteriores. Eu não tenho histórico nenhum. Eu estava tocando as coisas sem ter, vamos dizer assim, anotações de tudo, né? De vazão, de relatório diário, que hoje a gente já tem, né? O operador, por exemplo, ele tem análise que ele faz de 2 em 2 horas. Tem um modelo de relatório que ele preenche, não tinha, certo? Então nós estamos organizando a situação para que a gente tenha dados em todos os sentidos, né? Tanto de consumo de produto químico, dos parâmetros analisados, do custo que envolve todo o tratamento, né? Então, sobre esse poço artesiano, eu acho que a vazão está muito baixa. Eles precisam realmente de uma manutenção, para que depois dessa manutenção nós vamos criar um histórico sobre eles. E geralmente, na maioria das vezes, quando você faz a manutenção, você aumenta a vazão, certo? O poço artesiano hoje da nossa região aqui, nossa micro-região do sul de Minas, ele pega profundidade de 100 e 120 metros. Nós furamos 2 poços agora em Virgínia, que eu também sou químico lá da prefeitura de Virgínia. Furamos um poço artesiano no Buquim, deu 20 mil litros por hora. Certo? Furou um outro lá na cidade, que deu 9.500 litros por hora. Uma vazão boa. Certo?
Agora, essa matemática aqui que eu gostaria de falar com vocês novamente, e sempre está frisando do consumo excessivo de água por habitante dia. Olha para vocês terem uma ideia desse número. Ó. Então nós temos 3 fontes de captar água para tratar e fornecer para a população. Primeira é essa que eu citei para vocês do condado, que ela produz 518.400 litros por dia, que é o suficiente para abastecer a cidade com um conforto de 2 vezes mais do que pede a OMS. Certo? Eu fiz um novo cálculo aqui, supondo que esses poços artesianos trabalhem bombeando 12 horas por dia. Certo? Trabalham 12 horas um, 12 horas outro. Aí esse montante vai nos dar uma vazão de água tratada de 611 mil litros de água habitante dia. Então, quando você faz a divisão pelo número de habitantes, para você ter a per capita, isso te dá um número de 407 litros por habitante dia. Isso você trabalhando, o poço bombeando 12 horas por dia, né? E mais no condado. Você vê que é muita água, certo? Então, ó, vou sempre frisar nesse assunto, que a captação do condado, ela é suficiente. Se manter essa vazão de 6 litros por segundo, ela é água suficiente para abastecer a população de São Sebastião do Rio Verde com 2 vezes mais do que pede a Organização Mundial da Saúde. Certo? Então, o nosso consumo de água é excessivo. Agora, por outro lado, se você faz a manutenção desses poços, nós temos aí um aumento de vazão de 20% a 30%, nós vamos ter água suficiente para a população crescer o dobro, ou talvez o triplo. Certo? Isso nós temos um consumo per capita que está norteando o que pede a OMS, não esse consumo excessivo. Agora, sobre esse consumo excessivo, eu gostaria de colocar alguns pontos que provocam esse consumo excessivo. Primeiro, nós podemos ter, e eu trabalho com tratamento de água na Prefeitura Municipal de Tendu também. Você tem uma ideia, fazer uma comparação, Tendu hoje tem 5 mil penas d'água, 5 ligações, com uma per capita também alta, lá está em torno de 320 litros por habitante dia. Estamos tratando 4 milhões de litros de água dia, e água bombeada. E a gente tem reparado nesse consumo excessivo, primeiro, as pessoas, muitas pessoas não têm o cuidado de averiguar, por exemplo, a sua boia na caixa d'água. Porque a boia é um material que de tempo em tempo você tem que trocar. Né? Então o que acontece? Tem situações que já foi visto em loco, que, por exemplo, a boia estragou, o cara não troca a boia. A água entra e sai pelo ladrão e vai para o esgoto. Segundo, vazamento em torneiras. Uma torneira que fica pingando 24 horas por dia, ela vai dar um desperdício de mais de 100 litros de água por dia. Perca na própria rede de distribuição também ocorre. E usar a mangueira como vassoura. Esse aí que está o grande problema. Às vezes a pessoa pega uma folha, ela não varre, ela joga, vai caminhando com ela com água. Aí que está o maior consumo. É usar a mangueira como vassoura. Então, pessoal, nesses cálculos que eu fiz aqui, eu gostaria que vocês percebessem que nós temos água suficiente. Certo? Temos estação para tratar essa água e colocar nos parâmetros que pede o Ministério da Saúde. Certo? Entenderam essa parte?
principalmente essa parte de vazão, que eu acho muito importante vocês terem a percepção disso. Sobre o poço artesiano que você está falando, que são dois, né? São dois. Tem o número portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011. Essa portaria é que rege o tratamento de água no Brasil, certo? Então, nessa portaria, depois, se vocês quiserem, até posso deixar para fazer uma cópia. Essa portaria, ela tem as responsabilidades nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. E tem também essa responsabilidade do químico responsável. Inclusive, ela tem penalidades, tanto a âmbito municipal, estadual e federal. Então, para você, é uma portaria bem rígida. A portaria anterior a essa, que era, esqueci o nome dela, acho que era 1429, que ela foi revista em 2011. Então, essas portarias, elas são revistas de 5 em 5 anos. E cada revisão, ela não é rígida. Essa aqui, então, está super rígida. Então, como que é? Vou explicar para vocês, assim, a grosso modo, o que vem a ser essa portaria. Primeiro, nós temos aqui análises que são feitas na água rotineiramente, cotidianamente, que é feito lá na estação de tratamento de água. Isso a gente analisa 4 parâmetros, que é pH, cloro, turbidez, cor. Isso é feito de 2 em 2 horas. Exame rotineiro de tratamento de água que o operador tem que fazer para ele ajustar as dosagens. Nós temos procedimento semanal, que é exame bacteriológico, que você faz na rede, certo? Temos um procedimento de análise semestral, que é analisado 72 parâmetros. Inclusive, desses parâmetros nós temos todos os pesticidas usados na agricultura são analisados, tá? Todos os metais pesados são analisados, detergentes, produtos secundários de limpeza também são analisados. Esse teste é feito semestralmente. E a água, para ser considerada potável, ela tem que passar desses 72 testes. Então, aqui nessa portaria, ela tem um valor máximo permissível para cada parâmetro. Por exemplo, só para vocês terem uma noção, né, do que eu quero dizer com esse valor máximo permissível. O cloro, a função do cloro é matar os patogênicos, matar bactérias, vírus, protozoários. São micro-organismos e protozoários que provocam doença no ser humano. Então, a função do cloro é matar esses micro-organismos. E para que você mate esses micro-organismos e esses protozoários, você tem que ter um teor de cloro na água potável de 0,8 miligramas por litro até 1,5 miligramas por litro. É um padrão que foi constatado que você mata todos esses organismos e não provoca mal nenhum ao corpo do ser humano. Tanto é que, não sei se vocês já repararam, que na casa de vocês já sentiram o cheiro de cloro. Aí tem uma situação, eu gosto sempre de falar, que a pessoa, principalmente de manhã, quando você acorda, os seus órgãos sensoriais estão limpos, né? Acabou de acordar, né? Seu olfato, seu paladar, seu gosto, está tudo apurado. Aí a pessoa vai no banheiro, dá descarga e sente o gosto de cloro, sente o cheiro do cloro. Então, ele já encabula a água está muito cloro, sabe? Geralmente a população, ela invoca com cloro. Mas nós colocamos tudo dentro dos parâmetros que rege a portaria 2914. Então, o grande objetivo nosso, eu estou praticamente 6 meses aqui, né? O grande objetivo que eu falei com o Ricardo é nós alcançar, fazer tudo que manda a portaria. Certo? Então, nessas ações
que a gente está tendo são ações para que, no final, produza o resultado que a gente está de acordo com essa portaria. Agora, um outro detalhe, uma outra situação que eu queria deixar vocês também muito tranquilo, é questão da qualidade da água distribuída. Falando em qualidade, que a quantidade você já viu que é exorbitante, né? Em questão da qualidade, nós já montamos um laboratóriozinho para fazer o teste bacteriológico da água, inclusive no laboratório que tem aqui no posto. Isso é feito semanalmente. A gente faz um plano de amostragem que você pega a água em todas as torneiras da cidade, principalmente todo local público, em escola, posto de saúde, onde você tem esse número maior de pessoas circulando. Isso é feito aqui no laboratório. E nós prestamos conta para a vigilância de Varginha. Essa vigilância chama-se Vigia Água. Ela que vem aqui nos visitar, nos fiscalizar e faz também 4 análises bacteriológicas por mês. Inclusive eu estou aqui com o resultado dessas análises, depois que vocês quiserem dar uma olhada, entendeu? Análise bacteriológica feita, não por nós, por Varginha. Desde janeiro são feitas 4 amostras por mês. Em todas as análises realizadas, o resultado foi que não tem ausente. Esse teste chama-se ausência e presença de bactéria, mas não temos nada. Depois está aqui, se vocês quiserem olhar. Esse é um controle de qualidade feito por nós e feito por quem nos vigia. Então, vou fazer uma colocação para vocês que nós estamos dando treinamento para o pessoal lá dos operadores, mas estamos vigiando eles aqui embaixo. Certo? Como também estão vigiando nós em cima. Então, quando você é vigiado, você procura fazer o serviço certo. Fazer o serviço certo. A pessoa, quando não se sente vigiada, ela está. Não porque queira, ela vai ficando meio acomodada. Que o que eu percebi, quando eu vim aqui para prestar esse serviço aqui no Sebastião, é justamente isso. Porque o pessoal no ensino está super acomodado. Né? Por quê? Não por culpa deles, eles não tinham instrução, treinamento, adequado, né? E eu venho toda semana eu vou lá. Os relatórios, o que está acontecendo, os problemas, está faltando, não está, mas está dando assistência. Então a pessoa sente que está sendo vigiada. Não é só uma vez por semana, é de 2 a 2 horas faz teste aqui embaixo também. Entendeu? Bom, o que mais que eu poderia falar para vocês? Marcelo, outra pergunta. Foi não. A população aqui fica muito, por exemplo, preocupada no negócio da seca, época das festas, por exemplo, do torneio leiteiro em setembro, que é muitas barracas gastando água e lavando as vacas que vai para o torneio, com as coisas ali na hora de tirada de leite, fica preocupado, então não pode ficar despreocupado nessa parte. Pelo cálculo que a gente tem aqui, inclusive a gente tem uma reserva lá em cima, nós temos um reservatório de 220 mil litros de alvenaria, que está logo, e temos de 50 mil lá em cima. Certo? Inclusive, agora, como eu já falei para ele, em situações como essa, o certezano pode ficar ligado, mas nós temos. Entendeu? Porque nós temos esse trunfo, cara. Entendeu? Ele é tão bem servido, numericamente. Entendeu? Você vê que a água que tem, ela é excessiva, só. Entendeu? Você faz o cálculo matemático, você vê que estão bem na fita com a nossa vazão. Mas mesmo por isso que não vai esbanjar, desperdiçar água, né, Marcelo? Mas é isso aí nós estamos para fazer uma campanha, entendeu? De lançar um boletim na cidade para fazer justamente isso. Porque isso é sonhos no Sebastião do Rio Verde. Entendeu? Você chega lá em Virgínia, cara, é isso. Tem Andu, Passaquá, só ocorre, vamos dizer assim, o consumo é se você hidrometar. Tá? Hidrometar, o pessoal conhece como o famoso reloginho. Entendeu? Então você pega, por exemplo, hoje, como eu falei para vocês,
o consumo per capita. O IBGE pega umas amostragens. Você pega uma cidade de São Paulo, por exemplo, que a água é cara. Hoje, nos grandes centros, a água está mais cara do que nessa cidade. Entendeu? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, hoje a água está 30%, 40% o preço maior do que a eletricidade. Então, o que a pessoa faz? É consumir o necessário. Entendeu? Inclusive, não é questão só de você fazer economia de bolso, mas uma questão ecológica. Porque 80% da água que você consome, ela transforma em esgoto. Toda a água que você consome, para onde que ela vai? Vai para o esgoto. Entendeu? Isso é de praxe. Senhor presidente, eu peço a palavra. Vou fazer uma pergunta ao Marcelo. E quando que foi feita essa medição da vazão? A última? A medição foi sexta-feira. Sexta-feira agora? Para obter esses cálculos? Sim. Porque as águas, na verdade, ainda não diminuíram como chega no final da seca, que cai mesmo a vazão da água aqui, é setembro, outubro, agora, até novembro. Agora nós estamos pretendendo fazer um histórico. Essa medição vai ser feita semanal. E se não precisar diária. Mas tem histórico. Não tem histórico. Entendeu? Tem história não tem nada. A partir de agora não tem história. Tem que comparar. Mês por mês, ano a ano, vamos dizer assim, estação por estação, não tem que comparar. A partir do que tiver história. Sem história não tem como. Esse dado que eu coloquei para vocês aqui, ó, 6 litros por segundo. Certo? Agora, daqui um mês a gente for medir. 5, 4, vai manter os 6. Nós não sabemos. Então nós temos que ter dados. Mas não tem dados. Aqui, na verdade, o que acontece aqui é o consumo excessivo e desordenado até da água, né? Isso que chega a causar essa falta de água e... Verdade. Então, é falta de manutenção nos equipamentos, nas casas, que na verdade, provoca essa falta de água. O principal que eu falei para o senhor é usar a vassoura, a mangueira como vassoura. Bom, deixa eu ver o que mais que eu poderia explanar aqui. Bom, eu já falei para vocês da troca do cloro e pastilha, material filtrante, a sala que vai ser reformada, os aparelhos foram mandados para fazer a manutenção. E depois que nós fizemos essas ações, eu cheguei a uma conclusão, além dessas razões, que eu vou ler para vocês aqui, certo? Bom, com essas ações conseguimos manter a cloração no patamar desejável, que impede que todas as doenças hídricas sejam transmitidas à população. Conseguimos também que os parâmetros cor, odor, turbidez e pH fossem controlados em níveis admissíveis. Nessa primeira fase, treinamos e equipamos os operadores para um tratamento de água que atendesse às necessidades básicas em termos de qualidade, tanto que os testes bacteriológicos realizados em Varginha, pelo Vigiágua, foram todos aprovados. Em fases posteriores, lutaremos para que a qualidade atenda às exigências da Portaria 2914 do Ministério da Saúde e que a quantidade distribuída seja o suficiente para abastecer toda a população com uma certa sustentabilidade. Isso foi uma pequena conclusão que eu fiz. Inclusive, esse relatório, se quiser tirar um xerox, as vazões, os cálculos que eu feitos aqui, também das análises, certo? Eu acho que eu explanei das ações que a gente realizou. Eu acho que vocês quiserem. Alguns quiserem perguntar mais alguma coisa para ele. Só fazer mais uma pergunta, então. Aí, como o senhor falou, né, que a água de cá vai abastecer toda a cidade, né? Teoricamente, né? Tomara que aconteça mesmo. Por enquanto, a vazão de cá, não se sabe tudo. Ali é feito análise da água, que isso eu já vi. Agora, o tratamento
Não, ali é uma água de poço, entendeu? Que ela não requer muito tratamento, ela requer só cloração. Só cloração. A água que requer um tratamento completo são águas superficiais. Água de rio, água de córrego, são águas superficiais. Então, aquela água que fica na caixa d'água lá em cima. Geralmente, não precisa. A água que você pega subterrânea, entendeu? Ela não precisa passar por um tratamento completo, porque ela não tem muita sujidade. Só basta a cloração para você eliminar os patogênicos. Tá. Porque ela sai de lá e vai para a caixa d'água. Aí ela é clorada, depois ela já vem direto para cá. Mas ela não precisa, não requer um tratamento. O tratamento convencional, devido que ser uma água de profundidade, não água superficial. Obrigado. Doutor Marcelo, diante de tudo que o senhor falou, nós percebemos, primeiro, segurança, né, e agradecemos a vinda do senhor aqui, né, que deixa a comunidade mais tranquila. A questão que pega muito, que o senhor comentou, o vereador Antônio, a vereadora Luiz Helena também destacaram, e é uma questão que até a FUNASA, há um tempo atrás, veio aqui em São Sebastião, verificou que aqui é consumo de Nova York, né? É o consumo excessivo. Diante do que o senhor falou, há uma sugestão, mas sugestão de leigo como eu, que né, não entende como o senhor está explanando para nós. É desnecessário uma caixa reserva, né, doutor? Você diz uma caixa de reservação. Vamos supor, encheu a caixa grande, né? Aí colocava mais uma caixa, não sei se do mesmo tamanho de 220 mil litros, mas um pouco menor, para dar uma sobra, para evitar. Porque o que está pegando para nós não é qualidade, né? Nós estamos percebendo. Também não, mas é o consumo excessivo. Olha, eu diria para vocês que reservação nunca é demais. Só que nós temos que ver as nossas prioridades de investimento. Entendeu? Eu não vejo hoje como prioridade a gente ter mais um reservatório desse. Nós temos problemas mais sérios a fazer. Como eu falei, primeiro, a revisão desses postos, a manutenção dele. Certo? O que acontece? Nesse posto tem um tubo que vai lá embaixo. Com o bombeamento da água, ele vai encrostando. Entendeu? Então você pega, por exemplo, um poço aqui que deu 3 mil litros por hora. Às vezes você faz a manutenção, você dá 7 mil por hora. A economia que vai ter. Então, como prioridade, como estou te falando, reserva é sempre boa. Não podemos pensar. Mas, em questão de prioridade de investimento, nós temos investimentos mais prioritários que seria isso agora. Mas sempre é bem-vindo. Senhor presidente, eu peço a palavra. Gostaria de fazer uma pergunta. Então, com a questão da água, a população pode ficar tranquila que não haverá fechamento? Não. Mesmo na seca? Como eu falei para vocês, nós estamos fazendo esse acompanhamento do condado. Agora amanhã precisa tomar uma seca lá de novo, de pega o arroz entendeu? Mas aí tem uma... É muito improvável. Pela quantidade de água, né? Só para você ter uma ideia, se ela cair, hoje nós estamos com 6 litros por segundo. Se der uma seca daquela bem brava mesmo, ela cai pela metade. Ela tem um assistente, nós estamos gastando mais de um dobro. Entendeu? Se der uma seca daquela violenta mesmo, ela diminui 50%. Esse 50%, de acordo com a ANS, baseado nos 180 por segundo, você abastece a população. Então tá. Entendeu? Devido que o custo do mercado está muito alto. Então tá. Muito obrigada. Só que se haver o abuso de água, falta água, né? Aí da população, né? Se haver o abuso de água da população, vai faltar água, né? Porque... Ela ainda abastece. Mas dentro desse parâmetro, né? Por isso que é importante a conscientização, né? Palestras, a gente pede a conscientização. Eu acho que nós, hoje, com a presença do senhor aqui, e com a participação da comunidade, com a participação frequente nas reuniões da Câmara, e também quem vai estar escutando a gente pelo rádio na terça-feira, nós estamos dando um pontapé inicial para
a essa conscientização. E é interessante porque na administração anterior, não sei se o senhor tem conhecimento, provavelmente não foi passado, nós tivemos uma situação de seca, me parece, não sei se foi 2010 ou 2011. E nós comunicamos às pessoas e eles cooperaram. Então, se a gente fizer esse trabalho de conscientização constante, e a Câmara, eu tenho certeza que todos nós aqui somos parceiros das iniciativas do senhor aí no comando do tratamento de água, nós conseguiremos vencer essa batalha. A batalha de diminuir o desperdício. Diminuir 100% seria um sonho, mas se nós diminuirmos um percentual significativo desse desperdício, não faltará água. Você vê que a gente está confortável. Né? E a partir do momento que você diminui esse gasto excessivo, não tem. Bom, eu gostaria de fazer uma colocação, antes de terminar, que eu acho muito importante que vocês ficassem a par dessa colocação que eu vou fazer. Bom, o Ministério da Cidade, ele está pedindo para os municípios, pedindo, entre aspas, que agora já está até, vamos dizer assim, exigindo dos municípios, que chama-se Plano Municipal de Saneamento. Então, o que é esse Plano Municipal de Saneamento? Hoje o termo saneamento básico, ele não existe mais. Nós temos saneamento ambiental. E esse saneamento ambiental, ele envolve tratamento de água, tratamento de esgoto, drenagem urbana e controle de resíduos sólidos, é o caso do lixo. E envolve também a recuperação de manancial, certo? Agora, esse Plano Municipal de Saneamento, segundo o Ministério da Cidade e segundo a FUNASA, o município que em 2014 não tiver esse plano, ele não tem verba. Certo? Dessas instituições que são as maiores distribuidoras de verba, FUNASA, Ministério da Cidade. E esse plano municipal de saneamento, eu achei muito interessante essa elaboração do Ministério da Cidade, que ele é feito com participação popular, é feito com audiência pública, certo? Então, a partir do momento que você põe a população para ela participar, né, de como você quer o saneamento do seu município, você não vai ter mais esse gasto de água excessivo. A partir do momento que ela participar e ver todas as situações, ela passa a vestir a camisa. Certo? Inclusive, eu até já passei isso para o meu companheiro lá da Vigilância Sanitária, que, inclusive, a FUNASA, ela até fez uma parceria com o CREA, para que o CREA treine técnicos para fazer esse plano no município, porque ele é bem complexo. Entendeu? Além de ser bem complexo, é muito burocrático também. E ele tem que ser aprovado. Entendeu? Então, todos os municípios que conseguir fazer esse plano municipal de saneamento e ter projetos, pode ter certeza que vai conseguir verba. Agora, a partir do segundo edital de 2014, não tiver, inclusive esse plano, ele já está há 5 anos já rodando por aí. Entendeu? E agora eles deram um intimato, não. 2014, quem não tiver, vai sofrer em termos de recebimento de verba. Na verdade, estão certos. Porque um município organizado, com toda a população, com a participação popular, a população fala, nós queremos isso, queremos aquilo. Entendeu? Fica muito mais fácil de você ir atrás das verbas. Então, eu acho muito interessante que o município de São Sebastião consiga realizar esse projeto. Vamos mais. Tem mais nada a perguntar para o Marcelo? Os novos colegas aí? Eu só queria agradecer a presença aí, pela explicação, e continue cuidando da nossa água. Eu também a mesma coisa, agradeço, estou à disposição aqui o microfone, a hora que precisar, Marcelo. Tá bom? Vamos deixar a população tranquila. Muito obrigado, viu?
também agradeço a presença e pelo esclarecimento aqui para a gente e, de um modo geral, para toda a população que, com certeza, vai tomar um pouco de mais de cuidado aí com o consumo de água. Na minha parte também eu agradeço. Eu acho que esse estreitamento de contato entre o executivo e o legislativo só é bom para a comunidade. Afinal de contas, a reunião da Câmara, se não é vista por todos aqui na casa, o que nos deixa muito contente a presença de público aqui, mas ela é ouvida, né? E também daqui a pouco vai ser relatado no site da Câmara. Então, tudo isso contribui para que a sociedade rioverdense seja mais orientada, né? E com isso a gente consiga evitar esse mal da falta d'água, que nós já falamos, né, o senhor destacou bastante aí, é a questão da quantidade, porque qualidade nós temos e evitar o desperdício. Muito obrigado pela presença. Eu também agradeço a presença, né, que esclareceu a toda a população e a nós aqui também, né? E a gente tem que ver, a água é vida e a água, né, ela não deve ser desperdiçada, e que isso as pessoas, né, lembrem sempre ao abrir uma torneira, né? Eu agradeço, doutor Marcelo, né, de ter dado essa explicação para a gente e lembrar que a água é a coisa mais principal do universo, que é do mundo, né? Sem a água não somos nada nesse mundo, nada. Então, e pedir para o povo também colaboração, né? Esquecer de empurrar a folha com água e pegar uma vassoura, usar a vassoura, né? Que aí não vai faltar água jamais na nossa cidade. Obrigado, viu, doutor? Doutor, eu agradeço também pela presença e obrigado, né, pelo esclarecimento das nossas dúvidas e da população também. A palavra está aberta aos nobres colegas. Eu peço a palavra. Eu tenho aqui alguns questionamentos de interesse da comunidade e de interesse nosso, do ponto de vista político. O senhor já tem uma resposta, senhor presidente, a respeito da ajuda financeira a Santa Casa de Pouso Alto? Ainda não. Nobre colega Evaldo, até viu o presidente da Câmara ali, o nosso amigo Cobrinha ali. O rapaz lá como é que é o nome do gestor de saúde do SUS, lá da Associação do SUS lá de São Lourenço. Ele ficou de vir aqui fazer reunião entre nós também. Muito obrigado, mano. Acho que o negócio da comparação, sei lá, ele vai explicar pra gente certinho, mas, Cobrinho, você pode ficar despreocupado que a ajuda sua lá vai sair sim, tá bom? Você sabe que nós aqui, igual eu falei pra você, os colegas nossos aqui, igual a Luiz Helena trabalha com vocês lá de enfermeira lá no hospital, pode ficar despreocupado que vocês vão ter a recompensa também, viu, Evaldo? Dois questionamentos dirigidos diretamente ao Executivo, né? Um questionamento antigo já, que até o momento a Câmara não recebeu nada, sobre a interdição do clube. Até hoje não tem documentação. O doutor Paulo está ali, que está acompanhando, levando as plantas lá para o bombeiro, não é, doutor Paulo? Você podia explicar para o Evaldo quem foi lá levar a planta que o bombeiro exigiu essa semana, eu que levei ele lá. Aí ele explica melhor para você, Evaldo, que eu não entrei lá junto com ele, lá, com o engenheiro lá do Corpo Bombeiro. A palavra está aberta, doutor. Boa noite. Com relação ao Clube Rioverdense, nós já fomos ao bombeiro umas 5 vezes, tá? E o que o bombeiro fala pra gente é que desde 2007 todas as exigências que eles estão fazendo estão colocadas, tá certo? O que nós já contratamos um engenheiro para fazer o projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico, certo? Está na mão do engenheiro, ele deve concluir essa semana esse projeto. E é um projeto que vai ser feito abrangendo aquele recinto, a quadra de esportes e o Clube Rioverdense. O Clube Rioverdense está um pouco mais complicado, porque é uma área fechada, e os bombeiros declaram para a gente que depois daquela ocorrência em Santa Maria,
tudo ficou mais difícil. Inclusive, no dia que nós fomos lá, eles disseram que foram à lagoa e interromperam a festa que já tinha começado, porque estava dentro de uma quadra e tinha elétrico lá, não sei o quê, tá certo? Então, nós estamos realmente correndo atrás. Amanhã, inclusive, vou a São Lourenço, tá? Estou perseguindo isso. Agora, não é uma coisa também que vai sair de hoje para amanhã, mesmo porque desde 2007 está aí. Mas os bombeiros falam que é desde 2007, mas nenhuma documentação foi apresentada para a Câmara. Fica aí. Nenhuma documentação lá na Prefeitura de 2007. Então, nós queremos ver esse documento. Vossa Excelência deveria ter conhecimento, porque eu era o líder. Tanto tenho, como o prefeito da época trouxe o promotor de justiça, o juiz da comarca, que liberou o clube para utilização até o final do mandato dele. É o dito pelo não dito. Eu sei que a questão de Santa Maria pegou, né, a gente de calça curta, literalmente, mas eu acho que tem muita coisa que a Câmara precisava saber em termos de documentação e nós não estamos sabendo. E essa cobrança, doutor Paulo, já é feita. O senhor acompanha as reuniões aqui há muito tempo e até agora nós não recebemos absolutamente nada. Pois eu gostaria de questioná-lo sobre o que Vossa Excelência precisa de documentos. A documentação que foi encaminhada pelos bombeiros de interdição e os procedimentos que a Prefeitura vem fazendo, porque isso fica bom para nós, porque a gente informa a comunidade a respeito do que está sendo feito. O que está sendo feito e o que tem lá será encaminhado para que na próxima reunião, inclusive, possa trazer e possa apresentar pessoalmente, se você quiser. Eu tenho mais dois questionamentos sobre os critérios do aumento do imposto sobre serviços de qualquer natureza dos profissionais liberais nesse ano, mas o mais urgente é a situação lamentável dessa fábrica que foi trazida para cá e, segundo consta, a partir do início dessa semana, a fábrica foi desativada. Quer dizer, o projeto está na Câmara, a documentação estava em dia, mas nunca chegou à Câmara, e agora a fábrica nem bem começou e já foi desativada. Então, quem foi empregado fez papel de bobo e a Câmara foi feita de palhaça pelo Executivo Municipal. Então, esse questionamento eu estou encaminhando direto ao Executivo Municipal para dar resposta não só àquelas pessoas que foram trabalhar nessa fábrica, mas para entender o que realmente aconteceu. Senhor presidente, eu peço a palavra. Eu gostaria de parabenizar a festa que foi feita. Foi dia 8 de junho. O organizador da festa foi o senhor João Rabelo. E foi em benefício à Casa de Repouso Dona Alice Maria de Toledo. Então, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos, porque é uma luta, né, do seu João, né, o término, né, da Casa de Repouso, e a comunidade também se manifestou, ajudou. Teve outras pessoas de fora também que prestigiaram a festa. Então, eu gostaria de ler aqui uma moção que eu fiz para ele e para as pessoas também que participaram e ajudaram. A Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde, por meio de seus representantes, congratula-se aos organizadores da festa beneficente voltado ao apoio da comunidade no término da construção da Casa de Repouso Dona Alice Maria de Toledo. Ficamos muito felizes em notar que o apoio da sociedade rioverdense é cada vez maior. Prova disso foi o envolvimento e o resultado financeiro desta festa, que além do nobre objetivo, preencheu parte do vazio de eventos para lazer do nosso povo, nesse primeiro semestre do ano. Parabéns aos organizadores
e a comunidade rioverdense que abraçou essa ideia, que é, para nossa alegria, cada vez mais uma realidade que trará benefícios para nossa gente num futuro cada vez mais próximo. São Sebastião do Rio Verde, 14 de junho de 2013. Assinado Ednei Guimarães Lobo, Luiz Helena Marques, Evaldo Carlos da Silva, Cláudio Ribeiro de Souza. Eu também, antes de encerrar a reunião, quero dar os meus pesar para as duas famílias rioverdenses que a gente perdeu aqui, que uma é até minha cunhada, outro irmão do nobre colega Toninho ali também, que Deus nos tenha lá no céu, junto com ele lá. O resto, o João Rabelo e a Delcia, né, que foram os que organizaram essa festa que teve, que foi até comentado que achou que não ia estar nada por causa de ter pouca gente, por causa de chuva, essas coisas, e ele lotou, venderam bem, graças a Deus, deu uma renda até boa também. Teve um resultado muito positivo, né? Foi a filha dela, né, a Gabriele, juntamente com os amigos dela. A comitiva e deles, a Delcia também, né? Nada mais havendo a ser tratado, encerra essa reunião e convido a todos na próxima reunião ordinária dessa Casa Legislativa, no dia 1º de junho de 2013, às 19 horas. Agradeço também a presença do nosso amigo presidente da Câmara, o Cobrinha ali, o Dr. Paulo e a plateia em geral. E boa noite a todos. Vamos comer um salgadinho ali, eles estão convidados. Gente, antes de terminar, acho que tem uma lei para assinar aqui que o Castilho está falando. E sobre aquele dinheiro lá, eu acho que é R$20 para cada um que tocou do rateio ali, viu? Deixar aqui amanhã.